Salve, salve galera! Como vocês estão? Aqui é o Wellington Brito e hoje nós vamos falar sobre o poder da produtividade. Hoje vocês vão aprender a ser mais produtivos, a aprender a usar as 24 horas do seu dia de uma forma produtiva e que vai render muito mais no seu dia. E olha só que frase bacana. Vejo só objetivos, aos obstáculos não dou atenção. Roda a vinheta e bora para mais um vídeo. Vamos lá! Hoje nós vamos falar de 4 pontos que vai ajudar você na sua produtividade, a ter um dia mais produtivo. Você vai começar a perceber que as 24 horas realmente são essenciais para você e foi feita perfeitamente para que você possa descansar, se alimentar, ter um dia bem produtivo, curtir a família e descansar novamente para continuar mais um outro dia, beleza? Às vezes a gente tá correndo no dia a dia e acha que realmente as 24 horas é muito pouco, sempre acha que falta tempo. Vou te falar uma coisa, não falta tempo, o que falta é planejamento sobre o seu tempo. É isso que está faltando. Você tem que saber administrar o seu tempo. Todas as pessoas têm 24 horas no seu dia. Só que tem pessoas que conseguem fazer muito mais dentro das 24 horas e outras pessoas que conseguem fazer muito menos dentro das mesmas 24 horas. Por quê? Elas não têm um planejamento estratégico para conseguir definir o que vai fazer no seu dia. E isso é uma coisa muito importante para você ter. E nós vamos falar sobre 4 pontos para que você consiga otimizar as tarefas do seu dia e conseguir, consequentemente, ter mais produtividade. Ou seja, galera, esse vídeo aqui realmente vale ouro. Se a gente for colocar no peso aí das moedas, pode ter certeza que ele vai estar valendo mais até do que Bitcoin, porque tempo é dinheiro. E nós vamos falar sobre a economia do seu tempo. Hoje você vai aprender a economizar tempo. Cara, se você economiza tempo, você vai ter mais tempo para fazer mais coisas. Olha que bacana. E quais são esses 4 pontos? São os principais pontos para você conseguir definir um planejamento estratégico perfeito para o seu dia. Mas antes, não se esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo e compartilhar para a maioria das pessoas que você acha que precisa ter uma otimização de tempo também. Se fez sentido isso para você, manda para as pessoas, porque vai me ajudar muito também aqui no canal, tá? E vamos conseguir atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. Sem contar aqui, eu conto com o seu comentário aqui para estar lendo e te respondendo para a gente conseguir ter mais assuntos a falar nos próximos vídeos também, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto, definição de metas. Nós precisamos ter metas claras para saber o que nós vamos fazer. Meta não é apenas o valor que você tem para atingir no final do mês, que a sua empresa proporciona para quem trabalha com vendas, ou o seu diretor está mandando para você fazer um trabalho de... Não, tem nada a ver. Metas também são pessoais. Quais são as suas metas semanais? Quais são as suas metas diárias? O que você tem que fazer? Vocês já ouviram aquela frase, né, que diz lá no filme da Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tiver metas bem detalhadas, qualquer caminho para você vai servir. E se qualquer caminho para você vai servir, você vai rodar em círculos, consequentemente perdendo muito tempo. Ou seja, defina suas metas. O que eu tenho que fazer? Definiu as suas metas, nós vamos para o passo 2, que é planejamento semanal e diário. Para que nós vamos fazer o planejamento? Galera, um caderno e uma caneta é essencial para que você consiga definir o seu planejamento. Só que hoje nós vivemos na era do smartphone. O bloco de notas pode resolver isso, ou uma mensagem para você mesmo. Você tem que definir o que você vai fazer durante a semana para que você consiga otimizar os seus dias durante as horas. Certo? Se nós temos 24 horas durante um dia, né? Nós temos 8 horas que pode dormir, pode descansar, nós vamos ter uma hora para fazer academia, nós vamos ter horas trabalhadas, nós vamos ter hora para estar com a família. O que vai fazer você conseguir conciliar tudo dentro de um dia? Apenas o planejamento do seu dia, o planejamento semanal. Quando você define as metas, aonde você tem que chegar, você começa a destrunchar o que você precisa fazer para chegar lá. E uma das coisas que mais atrapalham a gente no desenvolver do nosso dia é o tempo ocioso.
E sabe o que acontece com o tempo ocioso? O tempo ocioso, ele pega a gente de repente. Não é porque a gente não tem nada para fazer, é porque a gente desfocou do que nós tínhamos para fazer. E aí acontece de você se atrapalhar, fica ali passando videozinho no TikTok, no Instagram, e aí o que acontece? Perde horas e horas do seu dia, aonde vai te atrapalhar bastante. Ou seja, definiu as metas, você já sabe o que você tem que fazer. Você já tem uma direção, igualzinho o GPS. Você colocou o endereço lá no GPS e já sabe para onde você vai. Parou? Ponto 2, planejamento semanal. Você já sabe suas metas. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que negociar com o João, negociar com a Maria, tenho que fechar tal negócio, tenho que fazer reunião sobre isso, tenho que fazer trabalho da faculdade, tenho que cuidar da minha família, passear, tempo com qualidade e tal. Coloca tudo que você vai fazer e anota todas as suas atividades. Depois que você anotar, quando você escreve as coisas, tudo fica claro, né? A nossa mente, ela funciona muito bem, mas você não pode deixar só na mente. Escreva. Tudo que você escreve fica claro. Quando você coloca no papel ou coloca no bloco de notas no celular, tanto faz, como for melhor para você, você começa a destrunchar as coisas e ver. O que você vê se torna um mapa para você. Quando você tem um mapa, o que acontece? Você tem outro direcionamento, ou seja, tudo para eliminar o tempo ocioso. Nós vamos ter metas e direcionamento para alcançar essas metas com o planejamento. Escreveu lá e você vai colocar o que é prioridade, vai por ordem de prioridades. Eu tenho que fechar com o João um contrato, mas eu tenho que também passear com a minha filha. Quais são as prioridades e quais são os dias para isso? Eu tenho que desenvolver o projeto ainda do João e depois que eu desenvolver vou ter que apresentar e negociar para ele. Tenho até sábado para fazer isso. Então eu tenho até sábado e vou colocar outra coisa que é de imediato como prioridade. Depois que você definir todas as coisas por questões de prioridade, o que você resolver primeiro, qual que é a sua prioridade depois? O 2. E depois sua prioridade? O 3. E depois sua prioridade? O 4. Você vai definindo por ordem de prioridade e você sempre vai ter prioridades para resolver, que é o melhor. Isso você só vai conseguir fazer se você tiver as metas e tiver o planejamento estratégico para conseguir fazer isso. E o planejamento estratégico para isso nada mais é do que você escrever todas as suas tarefas e definir o que é prioridade. Depois você vai começar a colocar como competência de ação. A competência de ação vai ser algo que você vai desenvolver para fazer aquelas atividades que você precisa para chegar nas suas metas. Você desenvolveu, já escreveu tudo. Fez o planejamento para ter a competência de ação. Você vai ver quais são as metodologias que você vai precisar para desenvolver as tarefas, certo? Vai ter tarefa que você vai precisar de um computador para fazer um projeto, vai ter tarefa que você vai precisar de um carro para fazer um passeio, vai ter tarefa que você vai precisar de um livro para fazer um estudo, para chegar num conhecimento e depois fazer um resumo de tal coisa, uma tarefa de escola. Cara, eu não sei o que você vai fazer, mas se você definir o que você vai fazer, você vai começar a saber como você vai fazer. Você só precisa colocar isso na linha de produtividade. Depois que você colocou na linha de produtividade, as coisas vão começar a ficar claras. E aí você vai começar a ter a competência de ação para executá-las. E assim, executando-as, você vai ter mais tempo para fazer as coisas. E isso é muito bacana e muito legal. E a quarta, não menos importante, é focar nas soluções, focar nos objetivos. Lembra que nós falamos no começo? Só veja objetivos. Os obstáculos, não dou atenção. Quando nós temos metas claras, nós sabemos para onde nós vamos. Quando nós sabemos para onde nós vamos, nós trabalhamos com soluções. Os problemas, eles vão vir no meio do caminho. Eu fiz o meu planejamento, Wellington, eu escrevi toda a minha semana, tudo que eu vou fazer e tal, e pum. Só que acontece alguns imprevistos e tal. Cara, os imprevistos no meio do caminho é normal, é comum. Só que a gente já definiu o nosso mapa. A gente já sabe para onde a gente vai. Quando você tá indo no Waze, que você pega o caminho, tá aí no lugar certo, e aí chega uma bifurcação, você se confunde ali e pega a entrada errada. O que faz? Na hora o Waze, ele recalcula a rota. Então ele vai falar para você fazer uma rotatória e é exatamente o que você vai fazer quando você encontrar um obstáculo no seu caminho. Entendeu? Você tá trabalhando em prol da sua atividade. Aconteceu uma outra atividade, ela é imediata? Tem que ser agora? Tem? Então você para o que você está fazendo, executa o que você precisa fazer, porque tem que ser agora. Executou o que você precisa fazer? Próximo passo, volta aonde você estava. Tudo que você começar,
você termina. Então coloque pontos de início, pontos de meio e pontos de fim. Se aparecer alguma coisa extremamente urgente para você fazer e você não estiver em nenhum desses pontos, você não para. Você chega no ponto de meio, ou no ponto de fim, ou nem começa o ponto de início. Entendeu? Quando você define isso, você começa a não perder tempo. E tempo, meus amigos, é dinheiro. E só assim a gente vai conseguir ter mais produtividade. Então você precisa tomar muito cuidado com o seu tempo e usar ele para ter mais resultado. É o que a gente precisa. Resultado você vai ter com soluções. É para isso que nós temos empregos. O emprego, ele funciona só para uma coisa, porque tem uma pessoa que tem um problema e ele encontra uma pessoa que tem uma solução. E normalmente a pessoa que tem solução é a que tem um emprego, certo? Eu vendo móveis planejados. O problema da pessoa é não saber fazer os móveis planejados e a minha solução é saber fazer os móveis planejados. Não posso levar um outro problema para ela. Se eu tiver um problema no meio do caminho, eu resolvo e passo a solução. Para isso que as pessoas te contratam. Então, para isso você tem que saber o poder da produtividade, meu amigo. E esse é o poder da produtividade e os 4 pilares dela são esses: definições de meta, planejamento semanal e diário, competência de ação e focar nas soluções. Lembrando, o planejamento você não faz no dia, tá? Você não faz planejamento no dia. Você reajusta no dia. O planejamento semanal você faz no domingo. No domingo. Depois de tarde. Você já curtiu o seu dia, tá ali no fim da noite, você para e faz o seu planejamento semanal. Beleza? Você não faz antes e não faz durante. Durante você ajusta. O planejamento semanal ele sempre é feito no domingo à noite. Domingo à noite, quando você para, antes de dormir, planeje o que você vai fazer. Depois que você tem um planejamento, você já sabe como vai executar. E durante a semana fica muito mais rápido e produtivo. E fazendo isso, você vai começar a perceber que os seus dias ficam mais rápidos. Seus dias ficam mais aproveitados. E suas horas ficam muito mais eficientes. E quanto mais você puder fazer dentro das suas horas, mais resultados você tem e mais tempo para fazer mais coisas você tem. Sabe qual que é a diferença da pessoa eficiente e eficaz? A pessoa eficiente, ela faz somente o que ela tem que fazer. Ela é boa? É boa. Ela entrega? Ela entrega. Mas ela não vai além. Sabe por quê? Porque ela tem 8 horas para fazer um serviço e ela vai levar exatamente as 8 horas para fazer esse serviço. A pessoa eficaz, ela vai fazer o que ela tem que fazer mais rápido, melhor e vai ter mais tempo para fazer mais coisas, porque ela é eficaz. Ela trabalha com eficácia. Ela não está preocupada com os problemas. Ela é uma solucionadora de problemas. Ela não para. Ela não vai chegar e vai fazer o que tem que fazer. Ela vai chegar e vai fazer o que tem que fazer e ir além, mais rápido. Quanto mais rápido você fizer o que você tem que fazer, mais tempo para fazer mais coisas você terá. E se você tem mais tempo para fazer mais coisas, o que acontece? Tempo é dinheiro. Consequentemente, você consegue ganhar mais, porque você pode trabalhar mais, ter mais produtividade. Beleza? Galera, esse foi o assunto de hoje. Aprendemos a ter mais produtividade dentro do nosso tempo. Aprendemos que temos que fazer o nosso planejamento todos os domingos e são os 4 pilares desse planejamento para a gente conseguir otimizar o nosso tempo. Ficou com alguma dúvida, qualquer coisa, me segue lá no Instagram, @WellingtonBrito, com 2 T's e 2 O's. Beleza? Me chama lá, pode conversar no direct comigo, tô sempre online, sempre fazendo vídeo, postando muitas coisas. E não se esqueça, pra frente que se olha, porque foguete não tem ré, papai. Esquece, tchau!